lá, gente. Hoje estou aqui com meu esposo, Oscar Thompson, e nós vamos fazer, vamos dizer assim, um bate-bola. 5 coisas que eu gosto, 5 coisas que eu não gosto, 5 coisas que ele gosta, 5 coisas que ele não gosta. Então, nós aqui fizemos a nossa colinha e vamos falar um com o outro o que 5 coisas que eu gosto e 5 coisas que ele gosta. Depois ele vai falar 5 coisas que ele não gosta e 5 coisas que eu não gosto. Tá bom? Pode começar, seu Oscar. E aí, qual é a pergunta? A pergunta: 5 coisas que você gosta. Olha, primeira é informática, né? Que há muito tempo eu exerço a profissão dentro, né, de informática. A segunda coisa que eu gosto são de filmes de heróis, ficção científica, que nem Star Trek e Star Wars. A terceira, comida, né? Quem não gosta de uma boa comida? Camarão, peixinho frito, maravilha. Outra é família. Eu sempre fui muito de família, né? Gosto muito. E família, para mim, é tudo. E viajar também. Acho que para todo mundo é bom viajar de vez em quando, né? É isso. Então vamos lá para as coisas que eu gosto. Nós temos uma coisa em comum, que é a família, né? Uma coisa que não é comum, que são livros, que eu amo, né? Comprar coisas de papelaria, que eu acho que tem uma pessoa aqui que fica com medo quando eu entro numa papelaria. Eu gosto de passarinhos e flores. E o frango com batatas da minha irmã, que eu falo que ela é minha irmã, que ela é 15 anos mais velha que eu. Delícia. E é uma delícia quando ela faz. Não consegui até hoje encontrar uma pessoa que fizesse igual a ela. E acima de todas essas coisas, eu gosto da Trindade Santa, que está eternamente, não em primeiro lugar, mas único lugar na minha vida. Agora vem a parte pior, né? Que a gente não gosta. E aí fica aquela pergunta: será o que ele não gosta é o que eu não gosto? Vamos ver, né, seu Oscar? Bora lá. As 5 coisas que eu não gosto. Isso. Gente chata. Eu acho que ninguém gosta, né? Comida ruim. Também. Acho que é comum para todo mundo. Deve estar 2-2 para todo mundo. Muito calor. Também detesto, né? Trabalho tedioso. Odeio também. E a que eu mais odeio, fofoca. É horrível isso. Acham que é uma doença. Agora vamos lá, né? Eu com essa mania do né? Mas é porque a minha família é mineira, né? Né? Então a gente tem mania de né? Eu acho que todo mundo, porque todos os vídeos que eu vejo, eu já fiz uma estatística, é 5 né? Né? Vamos lá, né? É. Primeira, mentira. Se você fala uma mentira, é difícil depois você acreditar que aquela pessoa vai falar alguma coisa verdadeira. Você sempre fica pensando assim, será que aquilo é verdade mesmo? Não. Vamos lá. Maltratar pessoas e animais desnecessariamente. Quando eu falo desnecessariamente, é porque quando é um assassino e um... aí tem que realmente ir pro xadrez, né? O chilindró. Então, aí eu acho que é necessário, né? E desnecessário é quando não se tem provas, né? E mesmo assim a gente condena, né? Ao fogo eterno. Fofoca, porque uma vez eu fui envolvida numa fofoca quando eu era na infância. E eu não tinha começado a fofoca. A fofoca, ela se tornou grande
por causa das pessoas. Aí no final da história, quem ficou mal na história fui eu com a pessoa. Mas lá no fundinho mesmo, eu não queria falar quem tinha começado a fofoca, porque quem começou a fofoca é quem, na realidade, contou para a pessoa que eu estava fazendo a fofoca. Então, como eu era muito pequena e era boba e era menor na época, eu entrei nessa, né? E nem todas as fofocas ali que tinham falado dessa pessoa realmente eram fofocas, mas era realidade. Mas a verdade dói às vezes, né? Porque se fosse uma fofoca assim que não doesse, a pessoa pensaria assim, é coisa de criança, coisa infantil. Agora, fazer a cariação com criança, assim, né? E eu também nunca tinha feito aquilo de fazer fofoca, né? E quando normalmente você fala alguma coisa que é verdade e a pessoa se ofende, normalmente aquilo tem um fundinho de verdade que dói na pessoa, e a pessoa faz aquele escarcéu para tentar mascarar aquilo que você está fazendo. Agora, a fofoca tem aquela que denigre a pessoa, né? Você vai ficar eternamente com aquela marca. Aí eu acho que isso é horrível. Isso é uma doença, né? E você ficar assim, fazendo isso não é legal, né, gente? Outra coisa que eu não gosto é grupinhos de falsidade. O que são esses grupinhos? Normalmente acontece em trabalho. Você, por exemplo, um leitor, ele vai aproveitar essa hora do almoço para ler alguma coisa, para ver alguma coisa interessante na internet, fazer coisas que ele gosta de fazer, e sempre, às vezes, talvez às vezes solitário, às vezes ele quer fazer aquilo, ou então estudar alguma coisa que ele naquele momento ele encontrou um tempinho para estudar. E nem todo mundo se conforma muito com isso, não. Então formam aqueles grupinhos, te excluem, e naquele grupo você é o papo do dia, né? Aquela pessoa não se enturma, aquela pessoa antissocial, aquela pessoa está sempre sozinha, aquela pessoa está assim, está assado. E isso vai bater no ouvido do seu chefe, que muitas vezes é infantil e não vai te chamar para uma conversa franca na frente dessas próprias pessoas que estão ali naqueles grupinhos. Porque às vezes o próprio chefe, ou o líder, ou aquela pessoa que comanda aquele grupo, ela está envolvida também nesse grupo. Entendeu? Então eu acho assim, um líder, ele pode sempre estar de olho em tudo. Mas nem sempre é conveniente que ele participe de grupos isolados. Eu acho que ele tem que ficar assim, acima de qualquer suspeita e verificando tudo. E nem todos os grupos. Se tiverem vários grupinhos, ele vai lá, escuta a opinião de todas para ele ter a opinião dele formada, e não formarem a opinião dele. É isso que eu acho. Experiência própria, entendeu? De anos de trabalho ininterruptos. Visitas surpresas. Eu amo uma visita surpresa daquela que você não vê há anos. Por exemplo, se a minha madrinha me visitasse hoje, coitada, ela ia ficar horrorizada com a minha casa, né? Mas, enfim, eu ia ficar muito feliz. Mas tem aquelas visitas que vão na sua casa somente para ver se a sua casa está suja, se a sua casa está limpa, se a sua casa está organizada, o que você está comendo, o que tem na sua geladeira, o que você faz, o que você está fazendo. Às vezes não perguntam nem como você está, se você está precisando de alguma coisa, se a sua comida está gostosa, se você tem alguma coisa para oferecer. Às vezes você não tem alguma coisa para oferecer, não tem um café, porque o café está com preço alto e você não faz café. Às vezes você não toma chá, às vezes você só tem um copo de água para oferecer. E aquela pessoa se sente ofendida porque eu custei tanto aí na casa daquela pessoa, aquela pessoa me oferece um copo de água. E eu, quantas vezes ela já foi na minha casa, comeu, bebeu, mas às vezes não é o que a pessoa não é o que ela tem para oferecer. E às vezes você chega de surpresa na casa daquela pessoa e aquela pessoa tá só com aquilo ali para comer, contado, entendeu? Aí chega um batalhão na sua casa. E aí você tem que, às vezes, para suprir isso, você tem que tirar daquele dia que você guardou para comer, para juntar para aquelas pessoas todas que estão na sua casa. E aí no dia seguinte você vai ficar sem comer, mas aquela pessoa não. Então, visitas inesperadas, eu não gosto nesse sentido. Agora, uma visita social que você vai na sua casa,
é uma pessoa que você muito tempo não vê e quer te ver, normalmente essa pessoa chega com uma abordagem diferente. Ela senta, conversa, pergunta como você está, às vezes leva alguma coisa para você que sabe que vai fazer falta para você, né? Vai te receber bem. E tem outras pessoas que vão na sua casa só com interesse. Isso para mim não é uma visita agradável, é uma visita de fofoca, uma visita de intriga, uma visita que vai sair espalhando o que, é que tem na sua casa, quando na realidade ela não vive o que você vive. Às vezes uma pessoa tem uma casa suja não é porque ela é porca, mas é porque ela tem um problema de coluna e não tem condições de pagar uma empregada para fazer uma faxina de 15 em 15 dias. Então a gente nunca deve julgar. Eu não vou na casa dos outros para ver o que os outros têm. Não quero que ninguém seja igual a mim. Mas eu não vou na casa dos outros para reparar o que as pessoas têm dentro de casa. Não vou, não faço isso porque eu não quero que façam comigo. Então o que eu não quero que façam comigo, eu não faço com as pessoas. Então quando eu vou numa casa, eu vou naquela casa porque eu gosto daquela pessoa. Eu gosto de ver como ela está bem, de saúde, que é o principal. Saúde é o principal. Se você não tiver saúde, você não arruma casa, você vai ficar prostrado numa cama, não vai fazer nada. Essa é a realidade. E são essas 5 coisas que eu não gosto. E também eu não gosto de uma coisa que normalmente as pessoas têm mania de me falar. É o seguinte, eu não gosto de ficar passando mensagem de bom dia e boa noite. Primeiro, porque normalmente as pessoas só olham que aquela pessoa mandou a mensagem, mas não lê nem o que está na mensagem. Então eu gosto de mandar essas mensagens quando eu estou com vontade, quando eu vejo que é alguma coisa boa, né? Aí eu mando. Não que eu não gosto daquelas pessoas que eu não mando a mensagem, mas é porque eu não tenho esse hábito. Mas tem pessoas que têm esse hábito e eu respeito essas pessoas também. E, voltando ao assunto aqui do meu queridíssimo esposo, por exemplo, nós dois somos opostos que se atraíram, né? Acho que ele já ouviu isso. Então vou fazer uma pergunta para ele, que vai mexer com o ânimo aqui de certas pessoas. Você, casado com uma pessoa que ama leitura, que gosta de ler, eu sei que você não gosta de leituras, não gosta de ler. Consequentemente, você prefere e-books porque você acha que livros físicos ocupam muito espaço. Como você não teve a mesma criação que eu tive, em termos de incentivar a leitura, eu queria que você falasse para essas pessoas que não gostam de ler que isso elas não vão para o inferno. E sim, por que você não gosta de ler? Eu gosto porque, primeiro, porque eu não fui incentivado, né? Então, assim, eu vejo por você que a pessoa que foi incentivada desde pequeno a ler, ela começa a criar um universo dentro da sua cabeça quando começa a ler o livro. Quase como se fosse um filme, né? E aquele filme vai rodando dentro da sua cabeça a cada página, a cada texto. E eu não tenho essa capacidade porque eu não fui incentivado à leitura. Eu fui incentivado até um pouco no primário, né? Quando era criança, mas assim, nada que me pegasse fosse em frente. Eu sou muito prático, né? Então, assim, até mesmo em tutoriais, eu prefiro as coisas mais práticas e mais objetivas, né? Então, é isso, né? E em relação a livro físico e livro e-book, eu prefiro o e-book porque é uma coisa que não estraga, né? E não ocupa espaço. E você tem aquela matéria toda, né? Aquele texto todo em digital sem ocupar espaço. Só que tem uma pequena e enorme diferença entre o e-book físico e o e-book fixo, o livro e o e-book. Para minha esposa, eu até respeito. Assim como tem gente que pega o charuto, né, antes de fumar, bota no nariz e sente aquele cheiro do charuto. A minha esposa ela tem a mesma qualidade, né?
ela, quando recebe o livro, ela pega o livro, sente o cheiro do livro para depois degustar o livro. Então, é diferente de você pegar o e-book. O e-book você não tem como fazer isso, não está na sua mão, é o que ela fala, não, você não vê as páginas, né? Não, você não sente fisicamente, é um prazer diferente, tá? Do que o e-book, né? Eu vejo que hoje em dia o e-book está até mais caro do que o próprio livro físico. E muita gente está começando a ir para Sebos. sebo, né? Para ir para sebo. É isso. Então eu vou falar aqui o dele, né? Olha, os opostos se atraem. Informática. Ocupa espaço. Por que ocupa espaço? Aquelas pecinhas que você não entende e ele entende aquilo, fica espalhada por uma mesa, um monte de papelzinho com anotações de arroba, não sei o que, pontinho, 3 pontos. Aí aquilo para ele tem um valor enorme, porque se ele perder aquilo, depois não tem como ele colocar no bloco de notas dele no computador. Então, para ser rápido, ele anota num papelzinho. E também desktop. Como ele faz manutenção de computador, fica espalhado pela casa, as ferramentas ficam espalhado. Por quê? Porque ele não tem o hábito da organização. Por sermos nós dois sozinhos, ele também ocupa o mesmo espaço que eu. Então ele fica. Você vai na sala, tem um desktop. Tem um monte de ferramentas dele de informática. Às vezes ele precisa fazer algum conserto dentro de casa, porque eu sou a negação para isso, ele também deixa já as ferramentas ali. Então, você já pensou se ele se incomodasse com meus livros e eu me incomodasse com as ferramentas enfim, o que ele trabalha? Nossa vida seria um inferno, né? Eu o dia inteiro enchendo o saco dele. Eu quero limpar aqui, porque aqui tá cheio de poeira. Eu não posso com poeira porque eu sou asmática. Nossa vida seria um inferno. Então, como o tempo passa rápido, a gente gosta mais de ficar um com o outro do que ficar se preocupando com essas coisas. Porque quando eu morrer e quando ele morrer, ele vai poder fazer o que ele quiser com os meus livros e eu vou poder fazer o que eu quiser com os computadores, com esses apetrechos que ele tem. Então, isso para mim essas coisas terrenas para mim não tem valor. A única coisa que tem valor é assim, você ganhar um livro do meu pai que já faleceu. Eu ter um livro da minha irmã que leu para mim na infância. Muito obrigada e fui. O senhor tem alguma coisa para falar? Não, é só isso.